Bom, mais uma vez, boa noite a todos. É uma satisfação tê-los hoje à noite neste evento promovido pelo Conselho Regional de Administração, através da Câmara de Gestão Pública. Eu sou o administrador Marco Aurélio Kiss, coordeno a Câmara de Gestão Pública atualmente, e é um evento que a Câmara já havia até planejado para março deste ano. Eu vejo aqui presente a sala alguns integrantes da Câmara, em especial a administradora Rita Eloy, que integra a Câmara de Gestão Pública, né, o Márcio também, que gestionou, junto ao nosso palestrante André, a apresentação deste evento. Nós faria, como eu disse, estaria previsto para março, mas aí surgiu esse infortúnio, né, desta pandemia, tivemos que cancelar os eventos presenciais, e pouco a pouco as coisas foram se ajustando, de maneira que a gente conseguiu fazer com que ele ocorresse agora no mês de outubro, né, ainda que de maneira virtual, que é na maioria dos eventos que estão ocorrendo por aí, né? Esse evento até é muito bom que ele ocorra agora, né? Esse o mês de outubro é um mês dedicado ao servidor público, e tradicionalmente a Câmara de Gestão Pública promove eventos, né, nesse período alusivo a essa data. Então, também o evento este vem ao encontro das nossas aspirações e do planejamento da Câmara de realizá-lo agora no mês de outubro. Então, mais uma vez, eu saúdo a todos, agradeço a participação em nome do Conselho de Administração. O nosso evento hoje, né, como todos sabem, é sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Aliás, um tema bem recente, até porque a lei ainda está fresquinha. Previa-se que essa lei, né, entrasse em vigor a partir do final do ano, mas ela ocorreu agora. Então, acho que as coisas vieram a calhar, né? E estamos trazendo o nosso palestrante, que é o André Mazeron, que é formado em administração, com pós-graduação em gestão de segurança da informação, um profissional com mais de 20 anos de experiência no mercado de tecnologia da informação, tanto no Brasil como no exterior. Ele é sócio fundador da Leverage Segurança da Informação, uma empresa de consultoria em soluções de segurança, e diretor e vice-presidente de marketing e eventos da Acespro, né? Além de instrutor da certificação Acespro para a DPO. Se faltou alguma coisa, ou o André depois tiver interesse em completar ou adicionar, vai ficar à vontade. Então, senhores, o nosso evento está previsto aproximadamente 1 hora de duração, e depois disso nós vamos abrir para perguntas. Então, para que a apresentação do André flua, né, normalmente, até em função das apresentações que ele vai fazer, vamos deixar que as perguntas que vocês desejarem formular, a gente apresente no final, tá? Podem colocar no chat, que eu vou depois transcrevendo isto, e, ao mesmo tempo que a apresentação for ocorrendo, eu vou fazendo uma análise e uma seleção, porque pode ser que a mesma pergunta seja feita por mais de uma pessoa, então a gente faz referência a quem a fez, quem a formulou, e aí depois o André, então responde. André, a palavra é sua, um prazer tê-lo aqui nessa noite, ter aceito o convite do Conselho, através da administradora Rita Eloy, né, até pela Acespro. Desejamos a você e a todos que estão presentes um evento profícuo, né, e que todos se sintam satisfeitos ao final. André, obrigado pelo convite, a palavra é sua. Obrigado, Marco. Obrigado, pessoal, pela presença de vocês. E vamos começar, então, o tema de LGPD, que eu acho que está tão em voga aí, como o Marco comentou.
Na verdade, realmente, assim, a gente tinha uma expectativa de entrada em vigor mais para frente, e subitamente, né, a LGPD passou a vigorar no mês de agosto, e agora está aquela correria de muitas organizações para se adequarem à legislação. Bom, eu vou pular isso aqui, o Marco já fez uma apresentação, aí só comentar que vai surgir um termo mais para frente. O Marco comentou que eu sou instrutor do curso de certificação de DPO. DPO, Data Protection Officer, é o nome em inglês que a gente dá para o encarregado de proteção de dados, que é um papel que surge aí com a LGPD, e que tem paralelo também com outras legislações de outros países, como a GDPR europeia, também criou a função do DPO. Mas vamos começando... Vamos resgatar um pouquinho a questão da privacidade, que é para entender de onde vem essa questão de LGPD, por que ela nasceu, o que ela espera trazer de benefício, né? A gente vive um momento, por conta da informatização de tantas áreas da atividade humana, onde o volume de dados coletados no nosso respeito ele é bem significativo. E isso pode ocasionar um eventual impacto na nossa vida que a gente sequer tem condições de entender. Na verdade, a gente nem se dá muita conta no dia a dia, né, de como as empresas estão interessadas nas nossas informações. Elas têm tanto interesse nas nossas informações que, frequentemente, elas nos ofertam produtos ou serviços super bacanas, que todo mundo quer usar, e não nos cobram nada por isso, né? Qual o interesse que a Google tem em oferecer um serviço de correio como o Gmail, não cobrar nada por isso? Facebook, Twitter, Instagram, qualquer rede social, basicamente, né, não cobram nada e, de um jeito ou de outro, nos entregam um serviço, que você pode gostar, pode não gostar, mas está lá disponível, né? E por que isso? Porque nós, na verdade, somos o produto dessas empresas. Essas empresas vivem, em grande parte, de vender os nossos dados ou vender acesso a gente para anunciantes. Então, essa frase, ela é bem mais antiga do que a internet. Na verdade, ela foi cunhada lá pela década de 60 e se referenciava à TV tradicional, TV aberta, que também é um serviço pelo qual a gente não paga, né? TV aberta, você liga, pega o sinal que está no ar ali e sai assistindo TV. E por quê? Porque a gente é o produto, né? Sendo vendido para o anunciante. Mas ela se aplica muito, muito bem também aos dias de hoje, na internet. E essas técnicas que eles usam, que as empresas usam para nos rastrear, algumas são mais óbvias, outras nem tanto, né? Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar em coisas como cookies, pixels de rastreio, né? Em termos como retargeting. O que é o retargeting, né? Aquela experiência que todo mundo já teve na internet, de você, daqui a pouco, pesquisar por um produto numa loja online, mas você parou antes de fazer a compra. Você se interessou pelo produto, não concluiu o processo, você nem sequer fez login no site de e-commerce, você simplesmente entrou no site sem se logar, visualizou o produto, ok. Aí você está num outro site qualquer e você começa a ver, por um período relativamente grande de tempo, anúncios daquele produto que você estava vendo no outro site. Por quê? É porque tem elementos dentro da página do site de e-commerce que te identificam, e daí, quando você entra num outro site qualquer, essa mesma empresa que oferece o serviço de rede de anúncio, monitorou você está navegando no outro site e diz, olha, o André aqui nessa página, e ele chegou a olhar aquele produto naquela loja lá, então, quem sabe eu mostro esse anúncio de novo para ele, porque daí agora eu consigo converter, agora ele compra o produto. Então, pode ser bacana, porque está nos auxiliando no processo de compra, também pode ser xarope, porque dá a percepção de que nós estamos sendo perseguidos ao longo da navegação na internet, porque não é muito longe da verdade. Na prática, a quantidade de informações que é possível levantar acerca de um indivíduo hoje, ela é enorme e ela independe do uso ativo de um dispositivo, como o smartphone, o computador, navegando na internet. Por exemplo, tem essa empresa, não tem o nome dela aqui, mas é uma startup americana que ela oferece um serviço
você pode usar as câmeras de vigilância normais, né, que tem no shopping, que tem na loja e tudo, e você pode usar ela para reconhecer determinadas características dos indivíduos. Então, ela pode dizer, por exemplo, qual é o sexo e faixa etária da pessoa e que tipo de atividade ela desenvolveu. Olha, parou durante X segundos na frente da vitrine da loja. Ah, isso me diz alguma coisa, me diz se a minha vitrine que eu montei, ela está tendo efeito dentro do público-alvo que eu gostaria. Então, mesmo a gente não usando o dispositivo, a gente pode ser rastreado. Esse monitoramento, ele acontece até mesmo dentro dos nossos lares. Pensem na quantidade de dispositivos conectados à internet que vocês têm dentro da casa de vocês hoje. Além do computador, além do smartphone, pode ser um alto-falante inteligente, como é o caso aí do Alexa, da Amazon, mas tem tantos outros. Pode ser um smartwatch, pode ser um videogame, tantos dispositivos que estão aí, basicamente, nos monitorando o tempo todo. E um problema que vem dessa quantidade de informações que as empresas têm a nosso respeito é que, às vezes, esses dados que são capturados, eles podem ser usados contra os nossos interesses. Muitos de vocês devem ter ficado sabendo do escândalo da Cambridge Analytica. Isso até virou filme, tem um filme no Netflix sobre isso. O que é a Cambridge Analytica? É uma empresa que comprava dados do Facebook e oferecia um serviço de anúncios direcionados para coisas como partidos políticos ou outras instituições que tinham o objetivo de direcionar propaganda para pessoas que tinham determinada ideia. Olha, eu estou pensando, a Cambridge detectou que o André está pensando em votar no candidato A. Então eu vou começar a receber no meu feed do Facebook propaganda do candidato B, para tentar mudar meu voto. Isso foi usado nas eleições dos Estados Unidos, eleições presidenciais de 2016, foi usado nas votações do Brexit. É um uso potencialmente perigoso dessas informações. Então, além de vender produto, estão tentando nos vender ideias agora. Dá um outro exemplo aqui de situação potencial que pode acontecer. Isso aqui é um aplicativo que foi disponibilizado por uma empresa de seguros, e a ideia é que você ande nas ruas aí, enquanto está dirigindo com esse aplicativo ligado, e daí ele vai monitorando as ações que tu tem no trânsito. Se tu respeita o limite de velocidade, se tu faz freadas e acelerações bruscas. Ele poderia, em tese, não sei todos os recursos, mas ele poderia, em tese, até detectar se tu parou totalmente num sinal de pare, que é o que diz nosso código de trânsito. Sinal de pare, tu tem que parar totalmente, não é simplesmente dar uma desacelerada e ver se não vem ninguém e daí seguir caminho e tudo mais. Eles usam esse aplicativo para te dar desconto na renovação do seguro. Mais para frente, eles poderiam fazer o seguinte, dizer, olha, tu não vai poder segurar teu automóvel a menos que tu concorde em a gente monitorar o tempo todo o que tu está fazendo na direção do veículo, para a gente saber se tu é um motorista perigoso ou não. Então, pode ser uma questão complicada. O outro ponto que causa grande preocupação é que essas empresas e organizações capturam um volume significativo desses dados, mas nem sempre têm a devida responsabilidade pela guarda dessas informações, e mesmo que a gente consinta em que essas organizações tenham acesso às nossas informações, pode acabar acontecendo que daqui a pouco essas informações vão vazar por aí, ser acessadas por terceiros. Para trazer alguns exemplos aqui. Esse caso que aconteceu com a SP Trans, em São Paulo, seria o equivalente ao nosso cartão TRI, aqui do Porto Alegre, onde a base de usuários, estamos falando de 37 milhões de usuários cadastrados no serviço, né, toda a base de usuários vazou, estava disponível na internet, e pessoas mal intencionadas poderiam ter acesso às informações e sabe-se lá o que eles vão poder fazer com elas. Fica muito mais fácil, por exemplo, de tentar aplicar um golpe numa pessoa, uma vez que tu tem todas as informações. Imagina, você liga para a pessoa e diz, olha, aqui é da SP Trans, deu um problema aqui com o seu bilhete, eu preciso que tu tome
essa e essa ação aqui para corrigir. A pessoa tem acesso a todos os teus dados, quem recebeu a ligação vai ficar muito mais suscetível a cair no golpe. A gente tem situações também em área da saúde. Isso aqui é um exame de ressonância magnética, estava disponível na internet sem qualquer controle de acesso. Na verdade, não era um exame específico, era todo o servidor PACS, que é o servidor que faz o gerenciamento das imagens dos equipamentos que estão conectados nele. Então, todos os pacientes que tinham passado por aquele hospital nos últimos 6 meses, pelo menos, todos os exames de imagem desses pacientes estavam disponíveis na internet, bastava acessar um determinado caminho lá, você tinha ali acesso a informações de saúde dessas pessoas. Bem, bem complicado. Então, o que acontece é que vários governos se viram tendo que criar regulamentações, já que empresas e às vezes o próprio governo também não toma devido cuidado com os dados, então vai ter que se criar legislação para criar mecanismos para responsabilizar essas entidades para que tenham mais cuidado e zelo com as informações dos seus cidadãos. Por conta disso, vieram legislações como a GDPR da União Europeia, que é a General Data Protection Regulation, que existe desde 2018, que serviu praticamente como base para a nossa legislação. Tá? Mas a Europa, na verdade, ela tem legislações de privacidade desde a década de 2000, pelo menos, até os casos até antes. Né, no ano passado, no começo desse ano, acho, na verdade, entrou em vigor também a CCPA, que é uma legislação do estado da Califórnia. Os Estados Unidos, ele é bem... as legislações são muito estaduais, né? Tem poucas legislações que são federais relativas à privacidade de dados. Os estados têm bastante autonomia para regulamentar isso. E o CCPA determina coisas como, por exemplo, se acontece um caso como aquele da SP Trans, lá, que vaza dados de cidadãos californianos, no caso, cada indivíduo que teve seus dados vazados tem direito a receber uma indenização por parte da entidade que vazou esses dados, que pode chegar até $150, independente de outras indenizações que essa pessoa possa ter direito. Simplesmente pelo fato de ter vazado dados, você não precisa nem entrar na justiça para isso. Eles são obrigados a reportar para o governo quem foram as pessoas que tiveram dados vazados, cara, e mandam o cheque para a casa dela. Acabou. Bom, aqui no Brasil, a gente tem a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a lei sancionada em agosto de 2018, que dispõe sobre tratamento de dados. Eu vou ler um pouco isso aqui, porque tem uns detalhes interessantes que vale a pena chamar a atenção. Tá? Então, o que fala aqui? Ela dispõe sobre tratamento de dados pessoais, ou seja, aquilo que é dado de pessoa física está aqui dentro, aquilo que é dado de pessoa jurídica está fora desse esquema, né? Ela fala aqui, né, pessoa natural, pessoa jurídica, não tem nada a ver com isso. E ela fala aqui, ó, inclusive nos meios digitais. O que ela quer dizer com que, inclusive nos meios digitais? Significa que dado em papel também precisa ser protegido pela LGPD, tá? E às vezes a gente fala tanto nas questões de internet, de bancos de dados, coisas assim, que às vezes a gente pode se esquecer que aquela papelada, aquele monte de arquivo que está cheio de informação pessoal, também está sujeito às proteções e direitos e responsabilidades lá previstas na LGPD. Nós vamos passar alguns conceitos aqui que são importantes para nivelar todo mundo. E mais para frente a gente vai entrar nas questões específicas vinculadas a entidades públicas, tá? Mas esses conceitos gerais aqui, isso aqui são independente de ser empresa privada, empresa pública, governo, etc., os princípios são os mesmos. E o primeiro princípio deles é o que é dado pessoal, porque a lei ela está lá para proteger dado pessoal. Bom, dado pessoal é qualquer informação que permita, direta ou indiretamente, a identificação de uma pessoa.
Então, pode ser um dado absoluto, assim como nome, um endereço de e-mail, um número de CPF, telefone, endereço residencial, o endereço IP de onde a pessoa está se conectando num site, etc. Né? Tudo isso é tratado como dado pessoal. Aí tem uma outra categoria, que está prevista em lei, que são os dados chamados dados pessoais sensíveis. Esses dados pessoais sensíveis são aqueles que, se vazarem, ou se forem mal utilizados por alguém, eles podem gerar um impacto maior na vida da pessoa. Aí entram questões de raça ou etnia, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, dados sobre a saúde ou vida sexual, dados genéticos e dados biométricos. Vamos pensar o seguinte, gente. Vamos pensar que alguma organização qualquer vazou o número de telefone celular de vocês. E daí, por conta desse número ter se tornado público, vocês começaram a receber um monte de ligações inconvenientes. Ok, é um saco isso, que coisa desagradável, né? Estou recebendo ligação que eu não queria, estou recebendo telemarketing, etc. Em última análise, se está super intolerável, tu pode ir lá e trocar o teu número de telefone, pronto, né? Troca o número, troca o chip, beleza. Agora as empresas de telemarketing não têm mais meu número, vão parar de me ligar. Agora, se vaza o dado biométrico de vocês, se de alguma forma as informações da impressão digital de vocês vazam, como é que tu troca a tua impressão digital? Como é que tu troca o teu DNA? Não tem como, né? Então, essa categoria em particular, quem trabalha com esse tipo de dado precisa ter cuidados adicionais com esse tipo de informação. Bom, a lei também estabelece 10 hipóteses nos quais é lícito para uma entidade qualquer fazer o tratamento de dados pessoais. Tratamento é um verbo guarda-chuva que comporta várias ações. Tá? É o armazenamento, é a coleta, o processamento, tudo isso é tratamento de dados pessoais. Tá? Então, qualquer manipulação que tu vá fazer com dados pessoal, ela só é lícita se ela se encaixar dentro de uma dessas 10 hipóteses aqui. Tá? Então, que hipóteses são essas? Então, tem lá consentimento do titular, cumprimento de obrigação legal, de administração pública, estudos para órgão de pesquisa, execução de contrato, exercício regular de direitos do processo judicial, proteção da vida, tutela da saúde, legítimo interesse e proteção do crédito. Vamos comentar algumas dessas situações, tá? Vou comentar por uma que é uma das mais frágeis dela, que é o consentimento do titular. Consentimento do titular, ele é necessário quando o tratamento de dados não se encaixa em nenhuma das outras 9 hipóteses. Então, por exemplo, se você entrou num site de e-commerce, é uma opção tua. Não tem cumprimento de obrigação legal, etc. Você pode nem ter feito a compra. Se tu fez uma compra, aí a gente cai numa situação como, por exemplo, execução de contrato. Né? Tem uma relação de consumo lá, onde a empresa que vai te entregar a TV na tua casa, ela tem que saber o teu endereço, tem que saber teu CPF, etc. Mas se tu simplesmente está navegando pelo site, aquele site já está capturando algumas informações a teu respeito. No mínimo dos mínimos, ele está capturando o endereço IP de onde tu está acessando, e a gente já viu, naquele outro slide, que isso é dado pessoal. Bom, então, a gente tem que consentir com a coleta dessa informação. E vocês já devem ter percebido, uma quantidade enorme de sites que vocês navegam hoje, que a primeira coisa que aparece no site é um aviso desse tamanho, às vezes ocupando uma parte significativa da tela, dizendo, olha, esse site, ele usa cookies, que é um mecanismo de coleta de informação do visitante do site, e para tu continuar navegando nesse site, tu tem que consentir com isso. Né? Isso é o consentimento do titular. Agora, vamos imaginar que daqui a pouco, assim, vocês desmaiaram em via pública. Aí, a SAMU leva vocês para o
um posto de saúde, para um hospital, e alguém vai dar os primeiros atendimentos para vocês, e essa pessoa vai, por exemplo, sei lá, olhar se vocês estão com uma carteira, com um documento de identidade, etc. Vocês estão desmaiados nesse momento. Você não tem como consentir, não, doutor, tudo bem, pode me revistar, pode pegar a minha carteira de motorista aí para ver quem eu sou, tentar entrar em contato com os meus parentes para avisar que eu estou no hospital. Né? Então, essa situação, obviamente, dispensa a questão de consentimento. A administração pública dispensa a questão de consentimento. Proteção do crédito. Esse é um ponto que, às vezes, é um pouco polêmico. Você vai comprar uma coisa numa loja e você resolveu fazer um parcelamento, fazer em 12 vezes no boleto, etc. Mas é legítimo para a loja, antes de te conceder aquele crédito, levantar informações sobre o teu histórico de crédito, para ver se tu está devendo por aí, etc. Até certos limites, ela tem esse direito de verificar a tua saúde financeira para decidir se ela vai ou não, por exemplo, te parcelar uma venda, te fornecer um financiamento, ou coisa do gênero. Então, mas qualquer situação onde não se encaixe dentro delas, esse tratamento de dados não é lícito. A mais frágil delas é legítimo interesse do controlador. Vamos pensar na seguinte situação. Talvez já tenha acontecido com vocês, comigo acontecia bastante, até parou um pouco agora, diminuiu um pouco agora com a entrada em vigor da LGPD, tá? Mas eu recebia várias ligações de imobiliárias, quase toda semana na prática, eu recebia 1 ou 2 ligações de imobiliários, de corretor de imóveis. O cara está no legítimo interesse dele de fazer uma venda. Mas essa hipótese aqui é tão frágil que qualquer outra coisa se sobrepõe a ela. Né? Inclusive a questão do consentimento. Daí dizer, peraí um pouquinho, olha, eu não consenti que tu fique me ligando. Eu peço que tu não me ligue mais. Aí a pessoa continua ligando, a empresa continua ligando. Porque ela tem um interesse em fazer a venda? Não, peraí um pouquinho. Aqui já está abusando do uso desses meus dados pessoais. Já se caracterizaria como uma violação da LGPD. Bom, adiante. Um outro conceito que é bem importante aí para todo mundo é o conceito de controlador e operador, que são 2 termos que aparecem ali na lei. Tá? E, aliás, quem vai se envolver diretamente com as questões de LGPD, por favor, pessoal, leiam a lei. Leiam ela, porque tem muito mais detalhe lá do que aquilo que a gente vai poder cobrir aqui nessa apresentação. Tá? Bom, um dos pontos que está lá, então, é esse conceito de controlador e operador. Controlador é a entidade que toma as decisões sobre o tratamento de dados. Operador é uma outra entidade que está executando o tratamento de dados a pedido do controlador. Vamos imaginar o seguinte cenário. Tá? Eu vou fazer uma analogia de empresa privada aqui, mas a lógica é a mesma. Vamos imaginar que... Vamos pegar o caso da Leverage. Tá? A gente tem lá funcionários, mas o processamento da folha de pagamento desses funcionários não é feito internamente. É feito pela assessoria contábil da empresa. Então, o funcionário é da Leverage. Mas a Leverage conta com serviços de uma outra empresa para a qual ela repassou uma série de dados pessoais dos seus funcionários. Então, nesse contexto, a Leverage é a controladora e o escritório de contabilidade é o operador. Está executando as operações de tratamento de dados em nome da outra empresa. E por que esse conceito é importante? Porque a lei estabelece a responsabilidade solidária entre essas empresas no caso de alguma violação da lei. Por exemplo, vamos imaginar que de posse dos dados dos funcionários, o escritório de contabilidade resolveu vender esses dados para, sei lá, para a imobiliária, por exemplo. Olha, está aqui nome, telefone e salário dos funcionários da empresa.
e o endereço deles. Então, tu já pode saber, assim, qual é a renda do cara, tudo. Então, tu pode ligar para essas pessoas para oferecer imóveis que são compatíveis com a renda deles. O escritório de contabilidade fez isso à revelia dos funcionários da empresa, a revelia da própria empresa. Bom, aí os funcionários ficam sabendo, né, porque estão recebendo ligação do imobiliário, quem é que te passou os dados? Foi o escritório de contabilidade. Bom, quem responde judicialmente por isso? Não só o escritório de contabilidade que vazou os dados, como também a empresa a qual o sujeito é funcionário, porque ele, ao ser funcionário da empresa, ele não tem qualquer obrigação de saber qual é o escritório de contabilidade que a empresa utiliza. Né? Se a empresa resolveu usar o escritório de contabilidade A, o escritório de contabilidade B, o problema é dela. A relação é com o controlador. Né? Então, assim, isso é um fato comum do dia a dia. Pensem na quantidade de terceiros, de prestadores de serviço, de aplicações em nuvem que vocês utilizam no dia a dia, que eventualmente podem ter dados pessoais sob a responsabilidade de vocês, que estão salvos, estão sob a guarda, o processamento desses terceiros. Acontece alguma coisa? As duas entidades que respondem na justiça. Aí vai ser a justiça que vai determinar quem é que tem culpa maior ou menor naquela situação. Então, isso aqui já é um ponto importante, porque a relação de uma entidade com seus fornecedores ou prestadores de serviço, ela já tem que ser um pouquinho repensada por conta da LGPD. Bom, a lei também estabelece uma série de direitos que nós, enquanto cidadãos brasileiros, passamos a ter desde aí do dia 28 de agosto. Então, esses direitos estão lá no artigo 18 da lei, eles incluem coisas como confirmação do tratamento e acesso aos dados. Você tem o direito de entrar em contato com uma empresa qualquer e dizer, olha, empresa ou órgão governamental que seja, dizer, eu quero que vocês me informem todas as informações que vocês têm a meu respeito. Né? E daí eles vão ser obrigados, dentro de um prazo que ainda vai ser definido em regulamentações, a responder para essa pessoa dizendo, olha, está aqui tudo que a gente tem a teu respeito, está aqui de que forma a gente obteve esses dados, o que a gente está fazendo com essas informações, com quem a gente compartilhou essas informações, etc. E vocês podem ter, dentro de determinados critérios que já estão previstos em lei, o direito, por exemplo, de exclusão dessas informações. Vamos pegar o caso da imobiliária de novo, tá? Estou pegando no pé das imobiliárias, dos corretores de imóveis. E dizer, olha, eu não lembro de ter fornecido meus dados para essa empresa e eu estou solicitando que vocês excluam esses dados. Eles vão ser obrigados, dentro de um prazo novo a ser regulamentado, a excluir essas informações da base de dados. André, deixa eu só te interromper um pouquinho, por favor, me peço desculpas. Uhum. Algumas pessoas ingressaram, né, já depois da nossa da tua apresentação, e eu só deixar esclarecido para essas pessoas que o evento está sendo gravado, né? Então, nós comunicamos isso antecipadamente aos que estavam presentes e só estou reforçando para os que chegaram depois que o evento está sendo gravado, tá? Até por determinação do próprio conselho, tá bem? Só isso que eu deixar claro para todos. Obrigado, André. Desculpa. Tranquilo. Mas, assim, vamos pegar um caso aqui vinculado a essa questão de eliminação dos dados. Mas, André, qualquer dado pode ser eliminado a pedido do titular? Ótima pergunta. Não. Por exemplo, imagina, assim, fichas, informações sobre ex-colaboradores. Você não pode apagar, porque tem outras legislações que obrigam a guarda dessas informações. Prontuários médicos, não pode apagar. Informações de alunos, tu não pode apagar. Então, quando a gente fala desse direito de exclusão dos dados, por exemplo, a gente tem que considerar a área de atuação onde nós estamos e que outras legislações podem se aplicar e que impeçam, por exemplo,
que o titular possa ser atendido no seu direito de solicitar a exclusão dos dados. Bom, como parte da LGPD, também surgiu esse órgão, que por enquanto existe só no papel, não tem nem... foi criado, mas não tem diretoria nomeada, etc., que é a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Tá? Então, esse órgão é o responsável por regulamentar a LGPD e também por aplicar as penalidades que estão previstas na lei. Então, esse órgão tem uma série de direitos ali, que ele tem por conta da LGPD, e ele, inclusive, ele tem bastante independência, tem orçamento próprio, e muito provavelmente vai ser financiado em cima das próprias penalidades e multas que ele vai aplicar em cima das organizações, tudo, né? E ele deve se estruturar ao longo do primeiro semestre do próximo ano. Mas a gente vai ver que tem certas coisas que a gente tem que tomar cuidado agora, que não dá para esperar. Mais adiante a gente vai comentar sobre isso. Bom, eu comentei ali no comecinho sobre a questão do DPO, o Data Protection Officer. Na LGPD, ele está mencionado como encarregado de proteção de dados dentro da empresa. Tá? Mas a gente chama de DPO porque fica mais bonito, assim, o cara recebeu o título de DPO do que encarregado de proteção de dados. Então, o DPO, ele é uma pessoa que tem que ser indicada pela organização e que ele tem essas responsabilidades aqui previstas em lei, como aceitar reclamações, comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos, adotar providências, fazer o meio de campo entre a entidade e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, orientar funcionários contratados a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais e assim por diante. Então, basicamente, se criou uma nova profissão, que é a de encarregado de proteção de dados. Isso aqui não precisa ser uma pessoa da organização, tá? A lei permite, por exemplo, que seja um terceiro. Você pode contratar alguém, contratar inclusive uma empresa, não precisa ser uma pessoa física nesse caso, pode ser uma pessoa jurídica, que você contratou para prestar o serviço de encarregado de proteção de dados para a sua organização. Mas a gente sempre recomenda, assim, vai ter muito mais êxito no cumprimento dessas atividades se você selecionarem uma pessoa ou pessoas, porque pode ser mais de uma, pode ser um comitê, por exemplo, né, mas que sejam pessoas internas que vivam o dia a dia da organização, que entendam todos os processos vinculados ao tratamento de dados que estão acontecendo, que estejam a par de qualquer nova iniciativa que envolva o tratamento de dados pessoais, porque senão fica completamente descolado da organização esse papel. Bom, não existe lei sem penalidade, porque se a gente não tiver penalidades lá, a gente não tem um incentivo para que as empresas e organizações cumpram a legislação. Então, com essas penalidades, sanções previstas na lei, bom, tem diversas, tem advertência, tem multa de até 2% do faturamento anual do grupo econômico, pode ser significativo, tem uma limitação lá que fala em 50 milhões de reais por infração, mas isso aqui de ser por infração dá margem, por exemplo, a um mesmo incidente envolver, dependendo das circunstâncias que aquilo aconteceu, mais de uma infração que levaram aquele incidente lá de violação da LGPD e, portanto, a entidade ser multada várias vezes em 50 milhões. Publicização da infração, que é via público, TV, jornal, etc., dizer, olha, erramos, né? Bloqueio do tratamento de dados pessoais, eliminação dos dados, suspensão ou proibição da atividade de tratamento, eles podem suspender parcialmente, por um determinado período de tempo, até definitivamente o tratamento de dados pessoais. Isso aqui, quando a gente fala de uma empresa privada que envolva, cujo modelo de negócio dependa do tratamento de dados pessoais, isso aqui significa basicamente o fim da empresa. Então, a gente precisa ficar atento nisso, porque a gente tem agora um órgão que tem o poder, em tese, de, no limite,
fechar as portas de uma organização. E que não responde, basicamente, a ninguém, né? É totalmente independente nesse critério. Um outro comentário que eu tenho para fazer é o seguinte. Vimos até agora uma série de direitos que vão gerar responsabilidades e obrigações por parte das empresas. A gente viu que a empresa tem que nomear um DPO, a gente viu que a empresa está sujeita a uma série de penalidades aqui e tudo mais. Bom, a quem isso se aplica? Tudo que a gente viu até agora, com exceção da parte de penalidades, porque daí algumas coisas não fazem tão sentido quando a gente fala de órgão público, elas se aplicam a qualquer entidade pública ou privada do Brasil, independente do porte. Do jeito que a LGPD está hoje, se tu tiver a banca de jornal na esquina lá, a banca de jornal tem que nomear um DPO, tem que se preocupar com o tratamento de dados pessoais. O mercadinho lá de interior que anota ainda no caderninho de papel ali as compras das pessoas. Ele tem que nomear um DPO e ele está sujeito a essas penalidades e assim por diante. Então, é esperado que, quando a NPD se estruturar, ela vá criar critérios para excluir determinadas organizações por porte, por volume de dados, etc., de todas as obrigações impostas pela LGPD. Mas, no momento, o que está valendo qualquer CNPJ tem que atender a esse negócio. Na Europa, por exemplo, a GDPR ela criou o corte em 250 funcionários. Então, organizações com menos de 250 funcionários não precisam se preocupar, em tese, com os requisitos da GDPR. Aliás, não precisam nomear um DPO. Tá? Mas a questão de privacidade de dados e tudo mais, ela se aplica para todo mundo. Bom, como é que fica a questão de particularidades vinculadas a órgãos e empresas públicas? Tá? Tem um capítulo só sobre isso na lei, que é o capítulo 4º, que é o tratamento de dados pessoais no poder público. Então, assim, tem coisas que se aplicam especificamente ali para essas entidades, e daí fala lá que tu continua sendo obrigado, por exemplo, as hipóteses, que são aqueles slides lá com aquelas 10 hipóteses, as quais, no exercício dessas competências, realiza o tratamento de dados pessoais, fornecendo informações claras, atualizadas sobre a previsão legal, a finalidade, os procedimentos, as práticas utilizadas para a execução dessas atividades, preferencialmente seus sítios eletrônicos. Indicar encarregado pelo tratamento de dados, tem que nomear o DPO. Os prazos e procedimentos para o exercício dos direitos titular vão ser definidos pela ANPD, mas também se aplica às questões de legislações específicas, como a Lei Geral do Processo Administrativo, Lei do Acesso à Informação e outros. Tá? Tem uma diferenciação também para o caso de empresas públicas. Tá? Empresas públicas, aí depende. Empresas públicas e sociedades de economia mista, que atuam em regime de concorrência, terão o mesmo tratamento dispensado às pessoas jurídicas de direito privado particulares, incluindo, por exemplo, aquela questão da multa de 2% do faturamento. Empresas públicas e sociedades de economia mista, quando estiverem operacionalizando políticas públicas e no âmbito da execução delas, terão o mesmo tratamento dispensado a órgãos e entidades do poder público. Então, de novo, tem que entender, caso a caso, onde a organização que vocês atuam se aplica, e uma mesma organização, ela pode, em determinados momentos, em determinados processos e atividades, cair nesse caso, e outros pode cair nesse. Bom, aí, assim, quando houver infração, o que acontece, né? A autoridade nacional, ela poderá enviar informe com medidas cabíveis para fazer cessar a violação,
E a autoridade nacional também poderá solicitar a agentes do poder público a publicação de relatórios de impacto à proteção de dados pessoais. Isso aqui a gente usa muito na área, a sigla do DPIA, que é a sigla em inglês para esse mesmo documento, que também está previsto na GDPR, que é um documento enorme que tu tem que apresentar com tudo que é informação relativa a dados pessoais, que dados pessoais tu coleta, que medidas de segurança tu toma para proteger aquelas informações, qual o impacto que pode acontecer para um titular se aquelas informações forem mal utilizadas, assim por diante. Né? Então, a NPD pode vir para cima dos órgãos da administração pública também. Bom, a gente já comentou, né, que a LGPD ela já entrou em vigor. Na verdade, 28 de agosto foi quando teve a votação no Senado da medida provisória lá, mas ela passou a vigorar mesmo no dia 18 de setembro, que é quando teve a publicação no Diário Oficial. Então, desde 18 de setembro, ela já está valendo. Entretanto, como a NPD vai demorar um pouco mais para se estruturar, aquelas penalidades que estão previstas na lei ali, elas só poderão ser aplicadas, previsão de aplicação delas é a partir de agosto do ano que vem, que é quando se espera que a NPD já esteja funcional. Entretanto, a gente não pode contar com isto aqui como sendo o nosso prazo e dizer, bom, beleza, como as penalidades só vêm em agosto do ano que vem, eu estou tranquilo, ganhei ali quase um ano para terminar de me preparar com a LGPD. O que acontece? Tem diversas situações que já têm acontecido por aí, onde órgãos como o PROCON, o Ministério Público, têm atuado botando a LGPD embaixo do braço e indo para cima das organizações por temas vinculados à violação de direitos dos titulares. Então, tem esse caso bastante conhecido por quem é do meio, né? Aqui no Sul, nem tanto, porque a Araújo é uma rede de farmácias que eu acho que é de Minas, eu acho que eles não tem lojas aqui no estado, mas eles tomaram uma multa de quase 8 milhões de reais, porque eles pediam o CPF da pessoa quando ela ia fazer uma compra. E diziam para a pessoa assim, me dá teu CPF, que eu te dou o desconto. E não explicavam, não deixavam claro para a pessoa que estava fazendo a compra na farmácia, que ao dar o CPF, eles iam criar um cadastrinho teu ali no sistema deles para controlar tudo que tu faça. Então não é nem porque, não pode pedir o CPF, mas eu vou nas farmácias que tem por aqui, os caras me pedem o CPF. Não, pode pedir o CPF, desde que tu deixe claro para a pessoa que está fazendo a compra de por que essa informação está sendo solicitada, de que forma ela vai ser utilizada e assim por diante. E daí a pessoa pode consentir com a coleta dessa informação, mas esse consentimento ele tem que ser para um fim específico. É para o nosso cadastro, para a gente te oferecer desconto baseado no volume de compras na farmácia. Tudo bem. Não pode ser para outros fins, como, por exemplo, pegar as informações de tudo que é medicamento que tu compra, por exemplo, e vender isso para a operadora de plano de saúde, para que eles tenham mais informações sobre o teu estado de saúde do que tu decidiu compartilhar com eles. Eles podem, tu está contratando um plano de saúde e daí imagina lá a operadora diz para ti, olha, na verdade assim, a gente, plano para tua faixa etária, etc, é X, mas a gente vai te cobrar Y, porque a gente descobriu que tu anda tomando esses medicamentos aqui, então a gente suspeita que tu tenha outras condições aqui de saúde, que tua saúde possa não estar muito legal. E a gente obteve esses dados porque compramos da farmácia. Bem complicado. Não estou dizendo que isso aconteça aqui, mas já há casos nos Estados Unidos onde isso de fato acontecia e as drugstores ali estavam vendendo essas informações para terceiros. Teve o caso do Face App, que é aquele aplicativo lá para tu tira uma selfie, e daí ele modifica a foto da pessoa, envelhece, troca de gênero, né, faz umas brincadeiras lá com a foto da pessoa. Esse aplicativo é um terror em termos de privacidade, tá? Porque
quase ninguém lê a política de privacidade e os termos de uso do aplicativo, mas quando tu tira uma foto lá e manda para o FaceApp, a empresa desenvolvedora do FaceApp passa a ser dona de todos os direitos da tua foto. Ela faz o que ela quiser com a tua foto. Se ela quiser vender isso para uma agência de publicidade e a tua foto daqui a pouco estampar uma campanha de outdoors na cidade inteira, ela tem o direito de fazer isso e tu não vai ganhar um centavo por conta disso, porque tu abriu mão desse direito ao usar o aplicativo. Bom, o que acontece? Procon de São Paulo foi para cima, não da empresa da FaceApp, porque o desenvolvedor dessa empresa é uma empresa na Rússia, que não tem a menor presença no Brasil, mas eles foram para cima da Google e da Apple. Por quê? Porque as políticas de privacidade e termos de uso do aplicativo não estavam disponíveis em português, só estavam disponíveis em inglês. Então, para a maioria dos usuários do Brasil, eles não tinham a possibilidade de ter acesso às informações e dizer, não, pere um pouquinho, esses caras estão pedindo mais informações que são necessárias aqui para esse negócio. É de se questionar, né, que mesmo sabendo disso, mesmo que o termo de política de privacidade tivesse em português, se de fato alguém leria e dizer, opa, não vou fazer isso. Mas daí é uma outra discussão, né? Um dos aspectos da LGPD que existe na lei é o aspecto educativo. Tem muita coisa na lei que tem a ver com começar a conscientizar mais o consumidor e o cidadão brasileiro sobre a importância da privacidade dos dados. Entra, por exemplo, na parte quando a gente fala, quando a lei fala de dados de crianças, por exemplo. Imagina, um vazamento de dados de criança é algo que pode acompanhar aquele indivíduo por muito tempo, tem impactos lá na vida adulta dele que não tem ideia no momento que ele faz o compartilhamento com uma empresa lá, né, hoje. Esse outro caso aqui, que isso aqui foi imediatamente após a entrada em vigor da LGPD. Quem foi o Ministério Público do Distrito Federal. Entrou aqui, dia 21 de agosto. Eles já entraram, na verdade foi antes então da entrada em vigor da lei. 21 de agosto, eles entraram com uma ação civil pública contra uma determinada empresa, que é uma dessas empresas que vivem aparecendo, daí o MP vai lá e dá um jeito de fechar a empresa, daí ela abre de novo com outro nome. São aquelas empresas que vendem informações de cadastro da gente. Tu vai lá, joga teu CPF, levanta tua vida inteira que ela obteve, sei lá de que forma, aí ilícita ou ilícita, né? E daí o Ministério Público foi para cima dessa organização, tomando como base a LGPD. Nós tivemos, inclusive, uma primeira condenação já, onde o despacho a sentença judicial lá, o juiz aborda a questão da LGPD, que foi vinculada a uma incorporadora, onde a pessoa comprou um imóvel lá com essa incorporadora, e essa incorporadora compartilhou os dados desse indivíduo, sem o consentimento dele, para corretores de imóvel, etc., basicamente aquele caso que estava comentando das ligações das imobiliárias. Então, assim, já tomaram uma condenação, a condenação já traz ali no despacho a questão da LGPD. Gente, antes da gente seguir na apresentação, eu queria pedir para vocês responderem um questionáriozinho aí, tá? Vocês podem apontar o celular para esse QR Code aqui, mas eu também vou pegar a URL direta e vou colar no chat ali, tá? QR Code, como é que é? Deixa eu compartilhar aqui. Eu colei no chat o link direto para um questionário, onde eu vou tomar a liberdade aí de perguntar para vocês, responde quem quiser, estou pedindo consentimento de vocês para isso, para vocês informarem em que pé vocês estão em relação à conformidade, a projeto de conformidade com o LGPD. Tá? Então, tivemos uma primeira resposta ali agora, de que estamos no início.
não começamos ainda, 33%. Por enquanto, ninguém... Vamos imaginar que eu acho que provavelmente tem uns 3 pessoas que responderam, 4 pessoas que responderam. Ninguém com projeto de adequação LGPD concluído e ninguém aí que o projeto está nos finalmente. Então, é dentro do esperado, tá? A maioria das organizações normalmente vai estar dentro desse quadrante aqui. Mas cabe aqui um puxão de orelha coletivo aí, né, porque, afinal de contas, a legislação ela foi promulgada em agosto de 2018. Então, todos nós temos mais de 2 anos para se preparar para isso. Então, assim, correto seria, né? Todo mundo já está olhando esse assunto há tempo, etc. Mas, enfim, né, tem outras prioridades, a correria do dia a dia, outros projetos, a coisa acaba não acontecendo, talvez, como a gente gostaria, e muita organização sequer começou a sua jornada no mundo da LGPD. E isso é uma jornada mesmo, tá? Por mais que tenha até uma opção de resposta ali, que é, concluir o projeto, isso aqui não vai acabar nunca, tá? Porque, pensa assim, mesmo que tu diga assim, fiz tudo o que eu tenho que fazer para adaptar a minha organização LGPD, mesmo assim, amanhã depois vão vir as regulamentações, vão começar as vir as jurisprudências, etc., e muita coisa vai mudar em relação a isso, e a gente vai ter que se readaptar novamente. E, de qualquer forma, o que a gente espera é que um dia na vida, essas questões vinculadas à privacidade dos titulares, ela entrem, como a gente fala assim, entrem na massa do sangue de cada um de nós. Então, a gente já começa a pensar na privacidade por padrão, que é o que normalmente se fala nesse mundo, é o privacy by design e privacy by default. Qualquer iniciativa que a gente vai fazer que envolva o tratamento de dados pessoais, a gente já no design do projeto lá, a gente já pensou nos termos de privacidade. Mas para quem está começando esse assunto agora, vou deixar algumas dicas aqui do que tem que ser feito. Bom, a primeira coisa é que a LGPD, a conformidade com a LGPD, não é uma iniciativa que dê para ser tocada por um indivíduo ou uma área dentro da empresa. Não é um projeto do jurídico da organização. Não é um projeto do pessoal da TI. Frequentemente a gente vê muito assim, a área de TI puxando essa iniciativa dentro das entidades, mas não é a área de TI que vai conseguir fazer sozinha, não é o RH, assim, tem que ser um projeto de todas as áreas, porque são diversas áreas dentro de cada entidade que estão envolvidas de uma forma ou de outra com o tratamento de dados pessoais, e todas elas têm que estar dentro dessa iniciativa. Bom, vocês também precisam entender que dados pessoais vocês possuem, onde é que eles estão armazenados, que tipo de tratamento vocês estão fazendo com eles, e, inclusive, faz parte dessa questão do mapeamento, se vocês não estão coletando mais informações do que vocês deveriam. E aqui fica um recado importante, tá? Qualquer formulário, mesmo que seja formulário em papel, etc., vocês tiverem, onde vocês estão solicitando dados pessoais para alguém, vocês vão ter que olhar isso, por exemplo, e dizer, bom, eu preciso de todos esses campos aqui, ou eu consigo desempenhar a minha missão sem solicitar todas as informações. Pode ser algo simplório, como, por exemplo, eu vou fazer uma analogia, de novo, eu vou pegar a questão de iniciativa privada, porque é o que são os casos que a gente mais tem em contato no dia a dia, tá? Fui fazer um cadastro lá num aplicativo de uma hamburgueria, uma rede de restaurantes, tem um aplicativo próprio lá, eles não usam iFood, eles só a teleentrega toda é dentro do aplicativo deles, os caras é Brasil inteiro, então faz sentido, eles têm porte o suficiente. É uma empresa que, inclusive, estava para abrir capital na Bolsa antes, os planos foram adiados por conta da pandemia, mas estamos falando de uma organização enorme. Aí tem o aplicativo deles lá, e daí tu te cadastra no aplicativo para poder fazer o pedido lá do teu hambúrguer ali pelo celular ou pelo site. Eles pedem o sexo da pessoa. Por que o restaurante precisa dessa informação
quem está fazendo pedido é homem ou mulher, ou não, opto por não informar. Qual a necessidade disso? Porque pensem o seguinte, se eu vou na loja física deles fazer um pedido, os caras não sabem nada a meu respeito. Eu faço a compra lá sem precisar informar meu nome, sem informar meu CPF, sem informar meu endereço, sem informar meu número de celular, assim por diante. Se eu estou fazendo um pedido de teleentrega, é razoável que algumas das informações agora eles vão passar a ter que ter. Eles precisam do meu endereço, por exemplo. Precisam do meu número de celular, porque podem precisar entrar em contato comigo para avisar de alguma coisa do meu pedido, etc. Mas outras informações, com certeza, não são necessárias. Isso vai valer também para cada ponto de coleta de informação que vocês têm, revisem se aquilo é mesmo necessário. Fazer um outro ponto, tá? Teve uma situação aí de uma empresa que... Não é uma empresa, é uma entidade, uma entidade aí que presta serviços para... a entidade do Sistema S, enfim. Tá? Aí, o que acontece? Para que um funcionário de uma empresa pudesse participar de um determinado treinamento lá, de um determinado curso provido por essa organização, a empresa tinha que fornecer para essa entidade, pedia nome do colaborador, nome da mãe do colaborador, CPF, RG, cargo, mais um monte de outra informação. Gente, ok, nome do colaborador, faz sentido. Nome da mãe do colaborador, para quê? O cara está indo fazer um curso de, sei lá, de operador de torno, operador de prensa hidráulica, lá precisa saber o nome da mãe do cara. Tu precisa tanto do RG como do CPF? Será que um desses documentos já não é suficiente? Tu precisa coletar os dois? Porque todas essas informações, no momento que tu opta por ter elas, tu não precisa, não só isso por si só já é uma violação dos princípios da LGPD, como também significa que em caso de vazamento de dados, é mais informação ainda para vazar, para colocar vocês em risco. Passa a ser um ônus tu ter essas informações. Bom, o outro ponto que tem aí de adequação, a gente tem que revisar tudo que é documento legal que tem dentro da empresa. Tá, então, contrato de trabalho com colaborador, contrato com prestador de serviço, contrato com cliente, se aplicável, né, qualquer documento, convênios, onde daqui a pouco vocês vão fazer o compartilhamento de dados com uma empresa privada que está atuando lá como parte desse convênio, ou uma ONG, ou que seja, etc. Tudo isso a gente precisa revisar para tratar dentro desse contrato quais são as responsabilidades de cada parte em relação a dados pessoais que eventualmente vão ser compartilhados, etc. E como é que fica se passar por uma situação de, opa, sofremos uma penalidade e a culpa foi do operador lá. Então, já coloca no contrato dizendo, cara, se eu for multado, eu vou imediatamente aplicar essa mesma multa para ti. Tu vai ter que me pagar aí o mesmo valor que eu fui penalizado se a responsabilidade for tua. A gente precisa elaborar, publicar política de privacidade, e como a gente viu, isso se aplica tanto para empresa, para poder público como empresa privada, tem que estar lá no site política de privacidade da organização. E daí a política de privacidade tem os seus requisitos, o que tem que constar na política, de novo, é necessário ler a legislação para entender todos os seus requisitos lá também. A gente precisa internamente revisar, a gente já sabe que dados a gente tem, então a gente precisa ver o que está sendo feito com esses dados, se o tratamento de dados que é feito dentro da entidade, ele está de acordo com uma daquelas 10 hipóteses que foram apresentadas lá, estão previstas na lei. E, por fim, mas não menos importante, a gente precisa avaliar a segurança da informação também, porque não adianta vocês, daqui a pouco, revisarem contratos, revisarem que dados vocês têm,
publicarem uma política de privacidade super bem escrita e super bacana, etc. E daí vem o hacker, invade o ambiente, invade sistemas de informação da empresa, rouba toda a base de dados e publica na internet. Houve uma violação do mesmo jeito, e quando isso vai parar na NPD, não interessa, vocês não têm como alegar assim, mas a culpa não é minha porque eu fui invadido. Cara. O problema é teu, talvez tu não tenha cuidado o suficiente da segurança da informação, e por isso tu foi invadido, por isso que os dados foram roubados. Então, dados roubados, hackeados, etc., não exclui a organização de responsabilidade. Então, tem que revisar também a questão da segurança. Gente, esse foi um panorama geral, assim, sobre a LGPD e umas orientações rápidas, assim, de como dar o start na coisa. Eu acho, Marco, que a gente pode abrir aí a questão, pode abrir o microfone para perguntas do pessoal, ali, dúvidas, questões, etc. Antes disso, André, queria te cumprimentar pela exposição, pela explanação, pela clareza das suas colocações, né? Realmente a gente pôde ver o que significa, né, essa nova legislação que passa a vigorar e a repensar uma série de questões, né, até de cunho pessoal, porque, em que pese está vinculado, né, muito à pessoa jurídica, né, mas a gente observa isso. Mas eu acho que a clareza sua, da exposição, realmente nos leva a fazer algumas reflexões. Então, te parabenizo, né, pela apresentação. E antes de abrir para os colegas que estão presentes aqui, como eu disse, se quisessem, podiam fazer pelo chat, mas não houve nenhum questionamento. Logo em seguida, então, eu vou solicitar que aqueles que quiserem formular alguma questão, que façam pelos microfones. Mas eu queria me dar assim, o luxo de fazer iniciar a fazer a primeira pergunta. Vamos lá. A gente observa assim, que, diante desses requisitos, digamos assim, né, desses aspectos que estão abordados na legislação, muito tem a ver com um capítulo quase que inteiro, né, praticamente inteiro dentro da Constituição Federal, que é os direitos e garantias individuais. Então, se vê ali que há quase que um reforço, né, de obediência a esses direitos fundamentais, que é a proteção, a dignidade, a inviolabilidade disso, daquilo outro. Você, assim, pelo que tem acompanhado, verifica que houve também uma intenção do legislador em criar uma norma infraconstitucional que venha a reforçar esses dispositivos constitucionais? Com certeza, Marco. Na verdade, assim, a gente passa a entender que a privacidade e o controle sobre a utilização dos dados pessoais passa a ser também um direito fundamental dos indivíduos, né? Inclusive, isso é tão evidente que em alguns países já se criou basicamente uma outra área do direito, que é o direito da privacidade. Assim como a gente tem o trabalhista, civil, criminal, etc., passa-se a formar advogados para trabalhar só com a parte de direito à privacidade, de tão relevante, de tão fundamental que é isso para nós, habitantes do século XXI. Tá bem. E uma segunda colocação, só para encerrar meus questionamentos. Ainda que a criação da ANPD, né, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, venha a ocorrer só em agosto do ano que vem, você acredita que a eficácia dessa norma, ela já se dá Ela é imediata, tá? Porque eu não entrei nesse ponto, que também não dá para entrar todos os detalhes, mas o que acontece, tá? Se você entende que alguma empresa, de alguma forma, violou os seus direitos que estão previstos na lei, a lei mesmo coloca que a primeira medida a ser tomada é a tentativa de acordo com a empresa.
Então, se sentiu prejudicado, se sentiu lesado, vai procurar a própria empresa ou entidade onde isso aconteceu e dizer, olha, né, vocês violaram meus direitos aqui, né, e você pode, inclusive, entrar num acordo financeiro, né, da empresa te pagar uma indenização por conta disso. Bom, não entrou em acordo com a empresa, você não precisa esperar a NPD passar a existir para denunciar ela para a NPD. Você vai no PROCON, você vai no Ministério Público e diz, olha, a empresa, né, está violando a LGPD, e esses órgãos já vão vir para cima dessas entidades. Então, a NPD, ela é só mais um meio na qual a organização pode eventualmente se complicar se não tiver aderente aos princípios da LGPD. Tá bem. Bom, está aberto aí aos colegas, assim, a quem quiser formular sua questão, é só abrir o microfone e fazer. Nós estamos com 20 horas e 22 minutos, a ideia é que se termine por volta de 20h45. Tá? Então, eu acho que a Rita quer fazer uma pergunta. Então, por isso que eu tinha falado do chat, porque aí ficaria mais fácil, pela ordem do chat eu saberia, né, quem que estava mais inscrito primeiro. Mas então, considerando que nós estamos aqui em outubro, e o outubro rosa, então vamos dar preferência para a administradora Rita, e depois, em segundo momento, o administrador Bruno. Por favor, Rita, sua pergunta. Boa noite, obrigada pela deferência, então. Estão me ouvindo bem? Sim, sim. Ah, tá. Bem, parabéns também, obrigada, Marco, pelas palavras também no início, né, e também corroboro contigo, né, muito boa palestra, bem objetiva, né, e acho que conseguiu dar um apanhado geral, né, porque, de fato, a gente está lendo muito, mas eu acho que tu passou exemplos bem pontuais, né, te parabenizo. E gostaria de fazer duas perguntas que têm relação com a minha atividade, né. Uma delas, eu trabalho muito ligado hoje na prefeitura à questão da transparência, né? Então, eu queria te fazer uma pergunta pontual, né, André? Não me lembro, assim, de alguma coisa específica ali na palestra. Ao mesmo tempo que essa lei, ela preconiza, então, a questão do direito da privacidade, dos dados pessoais, por um lado, a gente tem toda uma legislação da LAI, né, da Lei de Acesso à Informação, que o sigilo, então, é exceção, e a gente está ainda batalhando para que os gestores públicos, os servidores, entendam bem essa política que tem que divulgar as informações da Claro, respeitada também as limitações e questões de também restrições que a lei preconiza, mas a maioria dos dados a gente entende que tem que ser disponibilizado. Então, eu queria que tu fizesse, se puder, um apanhado breve, assim, o que tu vê, se teria algum, digamos assim, não vou dizer, ela parece que contraditória em alguns momentos quando tu lê. Depois tu vai lendo, tu vê que não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra, mas parece que há uma contradição num primeiro momento quando tu vai ler as duas legislações. E a segunda pergunta é em relação à questão dos acordos ali. Tu falou que isso vale para qualquer órgão, né? Qualquer pública ou privada, entidade, se for jornaleiro e tudo, né? Me preocupa um pouco isso, né? A gente tem uma associação também e a gente não vê esse movimento das pessoas falando muito sobre a LGPD. Parece que isso vai atingir grandes corporações e tudo, mas na verdade ela pega qualquer órgão de pequeno porte, médio. Então, eu acho que isso aí está pouco divulgado ainda, pelo que eu vejo, até nas mídias, né? Só fala assim nos jornais, já está valendo, e sempre se pensa que é uma grande, quando, no entanto, não é bem assim. Mas, enfim, esse é mais um ponto de vista, assim, que me preocupa, né? Eu, com certeza, vou voltar aqui na unificação também, porque a gente lida com dados de associados também, então fiquei um pouco preocupada, porque acho que a gente tem que começar para ontem, como tu mesmo disse, já estamos atrasados, né? Eu faço meia culpa disso. Mas, então, te agradeço, né? E a minha pergunta é mais relacionada, então, à LAI e à LGPD, né? Pontos em comum, pontos em contradição, se é que tem, né? Vamos lá. Não muda nada, tá? A LGPD, do jeito que ela está colocada, sempre tem alguma outra legislação que estabelece algum tipo de tratamento específico de informação, vale o que está na outra legislação, tá? Então, se a lei de acesso à informação, por exemplo, exige que tu divulgue a remuneração de funcionário público, etc., isso vai continuar acontecendo. Não vai se aplicar a LGPD nesse caso.
Então, o professor Bruno agora era o segundo inscrito, e depois eu vou pelo chat aqui, eu tenho a Viviane e, na sequência, o Iago. Professor Bruno, com a palavra. Sim, eu queria cumprimentar integrantes aí da Câmara de Gestão Pública, o colega Marco e a Rita, né, por essa iniciativa, por essa promoção, e cumprimentar o nosso palestrante, trazendo o tema tão atual. Nós que atuamos no registro e na fiscalização do Conselho, até já buscamos orientação junto ao Conselho Federal para essa questão da fiscalização, que nós lidamos com muitas informações dos nossos 30, 40 mil registrados que nós temos no Estado. Então, queria, se tivesse algum comentário ainda sobre as profissões regulamentadas por lei, como engenheiros, médicos, dentistas, enfim, todos esses conselhos precisam de muitas informações nos seus cadastros. E também, do ponto de vista, a Rita e eu atuamos na Comissão de Ética, em que medida também essa legislação vem ao encontro, né, da importância, né, de ter uma política de ética dentro das organizações. Eu acho, Bruno, que o mais importante é aquela expressão que tu mesmo utilizou, que é onde tu disse que vocês necessitam de uma série de informações. Se há necessidade real de coleta daquelas informações para executar a missão da entidade, então tudo bem. Ou se há uma exigência legal para a coleta daquelas informações, tudo bem. O que tem que acontecer é justamente a revisão dessas informações para ver se vocês não estão, de fato, coletando algo a mais do que necessário e o uso que está sendo feito disso. E eu vou trazer um paralelo que pode ser que daqui a pouco você se identifique um pouco com isso ou não, tá? Mas, assim, não tem nada a ver com uma questão com um clube esportivo, onde esse clube esportivo tem eleições, né, para o conselho, e daí a base de sócios, com os endereços de e-mail e celulares, etc., é compartilhada entre as chapas que disputam a eleição, para que as chapas entrem em contato direto com os sócios. Esse tipo de coisa, por exemplo, não dá mais para acontecer, porque no momento que tu entrega a tua base de contatos para a chapa lá, para ela contatar direto o pessoal, passou a eleição. O que me garante que eles não vão continuar de posse dessas informações? O que me garante que eles não vão fazer algum outro uso que não aquele previsto no compartilhamento inicial para isso? Então, a gente tem que revisar a fundo os processos, com quem essas informações são compartilhadas, com que propósito, etc., para ter certeza que a gente não está, em algum momento, violando os princípios da lei. Então, atentar para necessidade, para transparência, para um bom senso na utilização dos dados pessoais. Não sei se eu respondi. Eu li a pergunta da Viviane ali, que é a prática de algumas empresas... eu tô conseguindo ler aqui. Está conseguindo, André? A prática de algumas empresas de solicitar número de telefone ou CPF para dar continuidade a algum atendimento fere a lei de proteção aos dados? Não necessariamente, Viviane. Vamos imaginar uma hipótese, assim, você vai fazer um orçamento de conserto de um eletrodoméstico. Você não tem ainda uma relação com aquela empresa, você não optou ainda por fechar um serviço com aquela empresa, mas como parte das negociações prévias à realização daquela relação de consumo ou de fechamento daquele contrato, já é necessário você compartilhar algumas informações com aquela entidade. Ela, inclusive, esse processo ela tem que ser transparente, tá? Tu pode, por exemplo, dizer assim, olha, mas por que vocês precisam do número de telefone? E eles são obrigados a informar, olha, a gente precisa do número de telefone por isso, por aquilo, e sem isso a gente não tem como te atender. E tu tem o direito, então, de dizer, não, tudo bem, eu não concordo em fornecer meu número de telefone, então a coisa para por aqui.
O que eles não podem é fazer uma solicitação de informação que é totalmente descabida, do tipo, cara, qual o teu título de eleitor, quem tu votou nas últimas eleições, etc., e vincular isso a alguma coisa do tipo, te passar um orçamento do conserto de eletrodoméstico. Né? Então, a resposta é depende, mas para a maioria dos casos, sim, dentro de determinados limites razoáveis, eles podem pedir algumas informações antes do atendimento em si. O Iago comenta aqui quais os principais desafios que as organizações vão encontrar para se adequar à nova legislação. Eu vejo como 3, Iago. O primeiro é o seguinte, aí mais vinculado à questão de empresa privada, tá? Que é os conflitos internos que vão surgir, porque a gente pega, por exemplo, sei lá, pega a área de marketing, frequentemente eles vão querer tomar determinadas iniciativas, que é como eles vinham trabalhando até então, que agora simplesmente não pode mais ser daquele jeito. Não é que tu não possa mais vender, né? Mas assim, tu não pode mais, daqui a pouco, trabalhar da mesma forma que tu via trabalhando até então. E daí tu tem os conflitos internos que vão surgir por conta disso. O segundo ponto é que a falta de regulamentação, ela atrapalha bastante a vida das empresas e organizações, porque tem certas coisas que a gente já deveria estar sabendo de qual é o correto, qual é a melhor prática, quais são os prazos, quais são as situações específicas que a gente precisa ter em mente, e a gente ainda está trabalhando um pouco no vazio, porque a NPD ainda não está constituída. Isso é um problema. E o terceiro desafio que eu vejo é no tratamento do legado. A gente falou, por exemplo, da questão do consentimento, que tem que ter quando está solicitando de informação do titular, etc. Mas e todos aqueles dados que tu coletou há 5, 10, 15, 20 anos atrás, que estão lá na base de dados? Como é que tu trata essas informações? Isso também pode ser um problema para algumas empresas. Tá? Não sei se mais alguém vai se inscrever, mas eu acho que o assunto é extremamente assim, palpitante e suscita vários questionamentos, né? Inclusive, assim, me surge assim, um agora, que é o seguinte: bom, nós temos uma lei. Primeiro, vamos contextualizar. Estamos no nosso país que é uma abundância de normas, né? Quer dizer, existem leis para tudo. Então, hoje nós temos uma legislação nova, que é esta, né? Temos já a previsão, inclusive legal, de daqui a um ano, aproximadamente, a criação de um outro organismo que vai se chamar NPD, que vai ser responsável pela aplicação dessas penalizações. Muito bem. Onde é que tu vê que se situa, por exemplo, quem é que vai efetivamente fiscalizar o cumprimento dessa lei? Isso depende, tá? Eu não vejo a NPD tendo braço suficiente para fazer a fiscalização. Eu vejo lógico, ela sendo acionada. Acionada pelos indivíduos. Então, cada um de nós vai ser, a seu modo, fiscais sobre como nossos dados estão sendo utilizados por aí. Nós vamos acionar a NPD. Né? Outros órgãos como, sei lá, o Ministério Público, etc., eles têm autonomia para atuar por ofício. Não precisam ser acionados por um consumidor que se sentiu lesado de alguma forma. Uhum. Assim como é o caso daquele que eu citei do aplicativo do FaceApp lá, não precisou uma denúncia para o Ministério Público. Eles viram que, olha, tem um aplicativo, viram notícias que estavam saindo até no exterior, referentes às questões de privacidade vinculadas àquele aplicativo, e resolveram, por conta própria, tomar a iniciativa de investigar aquilo e chegar à conclusão que aquilo não estava ok. Então, quem vai fazer a fiscalização disso, quem vai fazer as denúncias, pode vir de qualquer lugar. Uma vez acionada a NPD ela vai atuar de forma mais ativa e ela pode, por exemplo, ou solicitar informações, solicitar o relatório de impacto ali para a entidade, ou eventualmente ela pode até auditar mais a fundo, mandar alguém
Aí depende, sinceramente eu não sei como é que vai funcionar na prática a NPD, não está claro nesse ponto, mas em tese ela poderia pegar e investigar ela diretamente. Pois é, porque hoje em dia, né, o poder investigatório ele tem destinação certa, né? Então daqui a pouco vai se criar algum outro mecanismo, alguma outra forma, né, de agir. Bom, aí só a sequência dirá, né, os desdobramentos que vão ocorrer por aí. Alguém mais gostaria de formular alguma questão? Não mais? André, tuas considerações finais, então, para a gente encerrar, por favor, que se tu quiseres fazer, senão eu providencio já o encerramento nosso. A mensagem final que eu gostaria de deixar é o seguinte, a LGPD já está em vigor e quem não se preparou ainda já está atrasado. Mas a cada dia que passa é um dia a mais que tu está atrasado na questão de conformidade com a lei, tá? Então, começar logo, quem ainda não começou, e reforçar aquele ponto de que não adianta tu ter um indivíduo, não adianta tu ter um campeão da LGPD dentro da entidade, da organização, para ele tentar carregar nas costas todo o projeto. Conformidade com a LGPD tem que ser uma iniciativa da entidade como um todo, tá? Da organização como um todo, não de um indivíduo, não de uma área específica. Tá bem. Bom, ninguém mais, nenhuma outra colocação? Eu reforço, então, em nome da Câmara de Gestão Pública, os nossos agradecimentos pela presença, pelo convite que aceitou prontamente, já desde março, né? E como eu disse na abertura, quem sabe não foi importante que lá tivesse ocorrido, não a pandemia, né? Mas a impossibilidade do evento para que ele surgisse agora, já com a lei em vigor, né? Se fizéssemos em março, isso não teria, talvez faltassem alguns elementos importantes e que hoje foi possível tu acrescentares, né? Então, eu agradeço em nome do Conselho. Aqui está presente, não fez, talvez por modéstia, o professor Bruno Eli não se apresentou, mas ele é o atual vice-presidente de fiscalização e registro do CRA e uma das pessoas que atua fortemente nessa área de fiscalização e registro. Aí a pertinência do questionamento que ele fez, como ele é aqui presente, eu fico muito honrado com a presença do professor Bruno no nosso evento de hoje aqui, como o vice-presidente do nosso conselho. Fazer também os agradecimentos à administradora Rita, que fez essa ligação estreita com você, né? E os demais colegas da Câmara, alguns estavam presentes, nem todos puderam participar, mas quando a coordenação fala, não fala em seu nome, fala em nome de todos os colegas. Então, eu renovo os nossos agradecimentos, a instituição Conselho está à disposição, o que necessitares, a Câmara de Gestão Pública também, se precisar de alguma coisa, por favor, conte com nós. Os participantes que estão aqui, se necessitarem de certificados para alguma atividade, alguma pontuação ou coisa que o valha, podem depois entrar em contato com o nosso setor de eventos, que vai providenciar individualmente as solicitações que receber. Agradeço também a presença de todos nesta noite. Foi um prazer desfrutar da companhia dos senhores. Muito obrigado. Tá? Obrigado, pessoal. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Ok.